Olá, tudo bem, pessoal? Ai, sabe que dia é hoje? 30 de novembro, último dia do Novembro Laranja. Gente, eu nem sei como é que meu coração tá. É uma mistureba aqui de sentimentos, né? Uma alegria por estar chegando no fim, uma alegria pelos resultados que a gente conquistou, um certo alívio, porque olha, dá muito trabalho, e quase diria que já tem uma tristezinha, aquela de quem está antecipando as saudades desse agito, porque tem tudo a ver com o meu perfil de comportamento também, né? Adoro um agito, apesar de cansar. Então, hoje, último dia, encerramento, estamos aqui com mais uma live com duas pessoas muito bacanas que vão contar suas histórias de superação aí com zumbido e com um detalhezinho, um toque de diferente para mim, que venho entrevistando pessoas que se curaram aí ao longo de todo o mês. Esse toque é que eu não conheço nem pessoalmente nenhum deles, assim como não conheço também detalhes dos casos como eu conhecia de todas as outras pessoas que eu já entrevistei, seja no Novembro Laranja do ano passado ou no Novembro Laranja até semana passada. Então, seja o que rolar aqui, vai ser surpresa para todo mundo. Vamos ver aqui, vamos primeiro chamar aqui os nossos convidados. O Ricardo já está aqui. Vamos lá, mandando convite. Deixa eu ver. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Tani? Boa tarde. Boa tarde! Aguenta a mão aí um pouquinho só, deixa eu ver se o João Gabriel está aqui também. Estou mandando convite para o João, aí eu já apresento vocês dois de uma vez. Deixa eu subir essa câmera aqui. João, Gabriel, veja se você recebe. Aí está ele, tudo bem, querido? Oi, boa noite, tudo bem? Então, gente, deixa eu apresentar aqui as estrelas de hoje. Aqui à minha esquerda, eu creio que esteja também à esquerda de vocês, está o Ricardo Kizapski. Olha que sobrenome, né? Que é assessor de investimentos. Vai falar para a gente aí, os dois vão falar para a gente aos pouquinhos, num crescente sobre a história do zumbido deles. E à minha direita tá o João Gabriel, que é músico, compositor e baixista da banda Identidade Sua. Muito obrigado, meninos, por terem aceitado o meu convite, aquelas coisas de última hora, né? Que a gente faz, né? Não, vamos fazer um fechamento bacana com vocês dois aí. Então, muito obrigada pela presença, viu? Legal. Vamos que vamos. Convite. Então, para quem nos assiste, a gente vai... eu vou fazer perguntas para eles e, dependendo da resposta, eu vou dar uma salpicada, uma amarradinha aqui do ponto de vista médico, tá? E daí acho que isso pode ser produtivo para todo mundo, né? Para a gente ir entendendo um pouquinho mais essa diversidade do zumbido. Afinal de contas, um dos grandes objetivos do Novembro Laranja foi tirar um pouco do peso que o zumbido tem aí na boca do povo, na boca do Google, né? Na primeira página do Google já está lá sempre alguma coisa pesada e ainda, infelizmente, na boca dos profissionais. Então, mostrar pacientes que melhoraram muito, né? E chegaram até no estágio de cura, ajuda quem está lá no fundo do poço a acreditar que pode ser diferente, né? É a se motivar a buscar ajuda também. Então, acho que nesse papel a campanha cumpre muito bem o seu, né? o seu objetivo. Vamos lá, então. Ricardo, vamos começar com você. Como que era o seu zumbido, né? Quando ele existia, em termos de um lado, era dois, o tipo de som e quanto numa escala de 0 a 10 ele te incomodava? Bom, boa noite, Tani. Boa tarde a todos, né? Obrigado por estar aqui. E é um prazer contribuir, né, e dar esperança para todo mundo, né? Porque zumbido
é um negócio que atrapalha muito a nossa vida. Eu posso falar assim, ele era mais forte no ouvido direito, mas ele também era presente no ouvido esquerdo, né? Então, de uma escala de 0 a 10, né? Com o quão ele me atrapalhava. Eu diria assim, de 7 a 8 era o... Assim, durante o dia, quando eu estava trabalhando, quando eu estava concentrado em outras coisas, tinha outros barulhos, ele estava aqui presente, mas não incomodava tanto. Mas nos momentos assim de silêncio, na hora do almoço, quando eu deitava para dormir, nossa, era um negócio muito chato, né? A gente acordar à noite com zumbido e depois não conseguir mais dormir, né? Ele era constante, não era intermitente, e era é difícil de escrever, era um barulho assim, é difícil de descrever. E ele parecia que estava assim, todo aqui na cabeça, na região do ouvido. Eu posso dizer, era constante e era um zumbido mesmo. Era zum. Era bem Perfeito. chato. Perfeito. Não, eu imagino assim, então eu resumiria. Ele era bilateral e assimétrico, né? O esquerdo dominando em relação ao direito. Não, o direito um pouco mais forte. O direito, desculpa, o direito, mas o direito dominando, e parecia um tom puro aí, pelo que você imitou com a boca, né? E é muito típico do zumbido, para a maioria das pessoas, mesmo que ele seja 24 horas por dia, ser percebido mais nitidamente quando a pessoa está naqueles momentos de silêncio, né? Como os que antecedem a hora de dormir. Então, isso é bastante comum. E nota 7, 8, você vê, é um incômodo razoável, né? Com certeza merece tratamento, algo que incomoda bastante assim, né? Mas tratamento a gente vai falar daqui a pouquinho. João, e o seu zumbido? Conta pra gente um pouquinho sobre ele. Primeiramente, boa noite, é uma alegria estar aqui com você, sou seu fã, acompanho você sempre, é um prazer enorme estar aqui, Ricardo também, prazer te conhecer. Então, eu também julgo que o meu era 8, né, na escala de 1 a 10, e eu percebia também ele nas horas de silêncio. Só que tinha um incômodo que era o seguinte, ele sempre me lembrava que estava ali, né? Então isso era aterrorizante. Você queria focar em outra coisa, fazer qualquer outra coisa da sua vida ali, e de repente você lembrava o que você tinha e aquilo ali começava a tirar sua atenção, tirar seu foco. No começo, imagina, até atacava a ansiedade ali, né? E então assim, ele começou numa escala menor, eu comecei a perceber ele devia ter uns 2, e eu conseguia resolver, por exemplo, eu ia dormir à noite, eu ligava a TV e colocava o tempo para distrair, então eu conseguia fazer isso. Aí chegou uma hora que já não dava mais, aí ele começou a ficar presente ali na minha vida e não me deixava em paz. E ele era dos dois lados, João? Sim, era dos dois lados, eu não percebi ele no ouvido em si, mas mais na cabeça. Perfeito. Então, como os dois falaram um pouquinho da cabeça, né? Em geral, quando a gente percebe zumbido na cabeça, muita gente se assusta, né? Porque tudo no que é na cabeça, a gente vincula, os pacientes, né? Automaticamente vinculam com alguma coisa mais grave. Para a gente, a ideia que eu faço de zumbido na cabeça é algo muito bem distribuído, né, nos ouvidos, e que por toda essa caixa, né, de osso que a gente tem aqui de condução do som, existe uma percepção que não é localizada. Então, ela é espalhada, ela é difusa, né? Então, não necessariamente perceber na cabeça tem algo a ver com gravidade, né? Dando a dica aí para quem já fica preocupado porque tá na cabeça, tá? Então, os dois aí com uma nota de incômodo 7, 8, né? Coisa que literalmente não dá para a gente menosprezar.
A outra pergunta que a gente vai fazer para compor um pouquinho mais esse quadro é que zumbido dificilmente vem como sintoma único, tá? Pode acontecer? Pode. Eu também sou um caso de cura de zumbido, caso vocês não conheçam a minha história. Eu tive zumbido só do lado esquerdo, ele durou 2 a 3 meses, né? De 2 meses, em geral, 2 meses, e daí ele foi embora e já tem 22 anos, né? Mas, então, eu tô falando da minha história porque o meu foi só zumbido, mais nada de sintoma, tá? Mas não costuma ser a regra. Então, eu quero perguntar para vocês, vou começar por você, João. Você tinha junto algum outro sintoma do ouvido que poderia ser ou perda de audição, ou de entendimento, ou um tampa e destampa, uma pressão no ouvido, ou incômodo com sons, ou dor de ouvido, ou na cabeça, ou no pescoço, dor na vizinhança, ou tontura, ou o seu só zumbido que nem o meu? O meu tinha um tampa e destampa. E eu fiquei preocupado no começo com a perda auditiva, por causa de ser músico, né? E eu sempre me preocupei, eu sempre usei ENIR para justamente preservar a audição, mas aí quando eu comecei a pesquisar as possíveis causas de zumbido, a primeira coisa que eu achei foi perda auditiva, né? Aí já corri para saber se eu tinha alguma perda ou não, foi onde eu descobri que estava tudo normal, e só que mesmo com zumbido. Perfeito. E dentro dessa, o seu zumbido era diário e esse tampa e destampa era algo esporádico. Exato. Tá. E daí, quando tampava o seu ouvido, o zumbido crescia nessa hora ou o zumbido ficava do mesmo jeito e só vinha esse tampado a mais? Ficava do mesmo jeito, aí se eu sentia tampar, e passava um pouco assim, já destampava. Beleza, tá. E você tinha alguma coisa de dor ou no ouvido, aqui nas vizinhanças do ouvido ou não? Então, aí foi quando eu descobri, na aula de canto, que eu tinha ATM, né? Que eu sofria de ATM. Entendi. Tá. E só para a gente fazer o gancho, esse sofrer de ATM te dava dor Ah, sim. aqui? Tá. Fazia o Ok. apertamento, né? E também tinha bruxismo. Perfeito. Fazia o apertamento. Tá. É muito comum quem faz apertamento, bruxismo, ter dor na cervical aqui. Você também não tinha? Ah, não cheguei a ter, não. Perfeito. E você, Ricardo, você tinha algum outro sintoma além do zumbido? Nenhum. Zumbido puro também. Zumbido puro. A primeira coisa que eu fiz quando apareceu o zumbido, né? Eu fui na minha fonoaudióloga e ela fez um exame, fez como que chama ali? A Audiometria. audiometria, parará, e falou: não, você não tá com nenhuma. Tá tudo normal, né? Tem assim uma pequena alteração, mas é mínima e é desprezível. Você não tem nenhuma perda auditiva, né? E aparentemente, assim, não tinha nada além do zumbido, nem dor, nem tontura. Eu tinha sono. Eu tinha sono porque era difícil dormir, me atrapalhava o sono, o zumbido. Perfeito. Então, Perfeito. foi passando os meses, eu fui ficando cansado, com sono, irritado, por consequência de dormir pouco, né? De ter dificuldade para dormir. Perfeito. Então, vocês dois já falaram que vocês fizeram audiometria e que estava tudo normal, tá? Fazendo gancho para as pessoas que estão nos assistindo, 100% dos casos de zumbido é necessária audiometria, tá? Em geral, muitas vezes as pessoas fazem audiometria básica, que eu estou apelidando de básica, não existe esse nome, né? Básica quer dizer essa convencional, que está muito mais focada na testagem dos sons que são importantes para a fala. Mas justamente porque, como o João já falou, o vínculo maior de zumbido costuma ser com alguma perda auditiva, tá? É importante para a gente, quando tem zumbido e a audiometria convencional normal, prolongar essa investigação com a audiometria de altas frequências. Quer dizer, é aquela parte do ouvido que é mais vulnerável
mais frágil, e no fim, fragilidade significa exatamente isso, né? Na hora que vem uma agressão, ela é a primeira que cai. Só que quando cai essa parte, né, de audição nas altas frequências, às vezes a pessoa não percebe, porque no dia a dia dela, na conversação, tá tudo beleza, tá tudo igual, né? Então, audiometria para 100% das pessoas com zumbido. Se der para fazer também a medição do zumbido, melhor ainda, porque daí é um argumento a mais para a gente ver. Tem perda? Certo, tem. Tem zumbido? Certo. Encaixa, quer dizer, tem coerência a região do ouvido que está gerando o zumbido com a região do ouvido que tem lá alguma alteração ou não tem coerência, tá? Então, colocar o zumbido como atributo da perda, não basta ter os dois, tem que ter coerência entre ambos. E por isso que a gente gosta dessa investigação aí com um pouquinho mais de detalhes. Mas sempre, nem que seja audiometria básica para todo mundo. Não dá para passar batido sem ela, mesmo quem fala assim, eu não tenho problema para ouvir, tá? Porque não sentir problema não é igual a não ter problema. Por isso que o exame está aí, né? Muito bom. Além da audiometria, vocês chegaram a fazer algum outro exame que possa ter ajudado a mostrar causas do zumbido ou não? Sim. Pode falar, João. Então, no caso, até quando eu te conheci, foi por conta da profissional que eu fui. Porque ela fez todas as investigações possíveis que cabia a ela. Aí ela falou assim, ó, agora eu vou te encaminhar para uma especialista. Aí eu lembro que ela pegou um papelzinho no consultório e escreveu seu nome e foi a partir daí que eu comecei a te acompanhar. E nesse caso, ela fez a audiometria, ela pediu uma ressonância, ela pediu aquele exame de sangue, você passa a manhã inteira ali colhendo sangue, que eu esqueci o nome. Curva glicêmica insulinêmica. O terror. Exatamente. O terror dos pacientes. Exatamente. Fiz esse e mais também pediu para que eu fosse no dentista analisar a partir do ponto de vista também dos dentes, né? E aí então foi aonde na ressonância eu descobri uma alça vascular. E aí o próximo passo foi ir para o neuro. Aí quando eu cheguei para o neuro com o exame, ele falou assim que poderia ter relação, que também é muito superficial, né? Ele falou que poderia ter, mas que não teria o que fazer, porque não tem cirurgia e tal, e acabou ficando um negócio meio assim. Perfeito. Deixa eu entender uma coisa. Então, para você que tinha o zumbido, né, bilateral aí, essa alça vascular na ressonância também era nos dois ouvidos, você lembra? Era no direito. Perfeito, né? Porque assim como eu falei da coerência entre zumbido e perda auditiva, né? Que não basta ter os dois, tem que ter coerência. Não basta ter alça vascular na ressonância para a gente sair achando que é a causa dela, né? Então, a causa, a alça vascular... Hoje eu peguei um paciente cuja causa era alça vascular. Mas para a gente responsabilizar a alça, ela tem que ter coerência com o lado do zumbido, tá? Tá. Na maioria das vezes, o zumbido por alça é pulsátil, tá? Então, a alça é o quê? É um vaso sanguíneo que ao invés... Vamos supor que eu seja o ouvido e vocês são o cérebro. Então, deixa eu afastar aqui. Então, de mim para vocês, sai o nervo auditivo enviando os sons, os estímulos, né, elétricos dos sons, representando os sons, e daí sai um vaso sanguíneo aí representando o sangue, sai essa artéria aí, tá? Então, em geral, como eles são paralelos, não existe encontro, não existe contato. Paralelos nunca se encontram, né? Então, mais ou menos 20% das pessoas nascem com o nervo fazendo o caminho de sempre e o vaso sanguíneo, deixa eu botar o nervo aqui, fazendo um caminho que passa por ele.
Então, perde esse paralelismo e existe um toque, existe um contato, tá? Então, em geral, os zumbidos da alça são pulsáteis. O nervo está recebendo uma informação de pulsação nele aí frequentemente. Pode ser outro zumbido? Tudo pode. No mundo do zumbido, tudo pode. Mas tem as coisas com maior ou com menor probabilidade, né? Então, tá me parecendo que no seu caso, como o zumbido não era só a direita e a alça era, que deveria ser coincidência. Ah, assim tô entendendo pelo que você tá me contando. Tá fazendo sentido para você, João? Foi bem o diagnóstico do neuro. Foi bem por aí que ele falou assim, olha, não se preocupa, no seu caso não está dizendo nada essa alça. A maioria até quis dizer que era comum pessoas terem e que no meu caso poderia descartar. É isso aí. Quando que é também problemática a alça? Quando além de encostar, ela desloca o nervo, ela dá um chega para lá nele, ou tanto a subida quanto a descida da alça comprimem, tá? Então, é uma compressão do nervo, porque só toque, sem ser pulsado, né? Eu realmente não daria valor para essa informação. Mas beleza, estou entendendo que você fez várias investigações. Ô, Ricardo, e você? Teve algum exame a mais aí, além da audiometria, que tenha direcionado você e sua fono para a causa ou não? Não, eu fiz uma ressonância também. Eu lembro que fiz a ressonância e, coincidentemente, eu tinha feito o meu check-up anual. Então, eu estava lá com todos os exames em dia, né? Ela pediu, né? Ela falou, vamos ver. E não teve alteração nenhuma em nenhum dos exames, Dos resultados. a não ser o meu colesterol, que eu já sabia que era alto e estava num tratamento de colesterol. Perfeito, perfeito. Quando o seu zumbido apareceu, Ricardo, você sozinho, né? Você relacionou com alguma coisa? Porque é frequente, mesmo que a gente não entenda de zumbido, é frequente a gente elocubrar, intuir, a palavra que for. Você, na sua cabeça, vinculou esse zumbido com alguma coisa? Sim, eu vinculei com um tombo que eu tive na água. Eu pego onda, né? Meu esporte é o surf, e eu vinculei, assim, associei com um dia que eu caí de cabeça na água, vai. E o meu zumbido, ele não veio assim de uma vez, puf. Ele veio aumentando gradativamente, e eu fui relacionando e achei que começou alguma coisa depois daquela batida que eu dei com o ouvido direito, assim, eu caí de chapa na água. E eu acho que foi a partir daquele tombo que eu tive na água que começou devagarzinho até chegar num ponto mais forte. Perfeito, perfeito. Surf é a profissão e assessoria de investimentos é o hobby, é isso? É, por aí. Ok. Ô, Ricardo, e se tiver a ver com esse tombo na água, me conta mais ou menos quanto tempo depois desse tombo que você começou a perceber devagarzinho esse zumbido aparecendo. A gente está falando de 1, 2 dias, a gente está falando de uma semana, de um mês? De umas 2 a 3 semanas. Tá, perfeito. Você ficou com alguma dor por causa dessa batida? Não. Tá. Foi uma dor na hora ali. E foi a única coisa que eu me relacionei que podia ser, porque não teve outra. Sabe, nós fizemos uma anamnese ali, sentei na cadeira com a minha fonoaudióloga e ela falou, não, senta aí, vamos analisar, vamos buscar, vamos, né, fazer um regresso aí. Foi realmente a única coisa que pode ter que me veio à cabeça. Perfeito. Eu lembro que no dia que eu caí, me causou um pouquinho de incômodo daquele dia, sabe? Sim. E que logo já melhorou, mas acho que foi a única coisa que nós associamos. Perfeito. E a gente está conversando aqui justamente para a gente ver quanto tem de ideias coerentes, né? Então, faz total sentido o que ele falou, né? Um pouco depois eu senti o zumbido mais do lado que eu caí.
Totalmente coerente, né? Se a gente olhar o outro lado da moeda, eu estou lembrando aqui de alguns pacientes que eu atendi que falaram assim: eu estava no mar, eu fui pular uma onda, então eu virei, a onda veio assim, tá, no meu ouvido, tá? Então, como se fosse, né, um barotrauma, um trauma pela pressãozona ali da onda. Então, o zumbido é imediato, né? O zumbido é imediato. Então, uma vez que eu tenha tido essa experiência com alguns pacientes, eu tenderia a achar que a queda, né, poderia sim ter causado alguma coisa, porque no fim você cai, né, é uma pressão da água no seu ouvido, mas que talvez o sintoma pudesse ser um pouquinho mais precoce no aparecimento, né? Então, por exemplo, se você tivesse contando essa minha história, né, na primeira consulta, essa história para mim na primeira consulta, eu colocaria assim: pode ser que sim, pode ser Pode que ser não. que não. Vamos pensar com as duas cabeças, né? Porque a gente nem aceita nem descarta a hipótese precocemente. Então, a gente dá uma geral em todas as outras coisas que podem causar zumbido, e daí a gente elenca como se fosse situações mais prováveis, né? Então, E, e, super coerente o seu raciocínio. e foi exatamente isso que a minha fonoaudióloga falou. Pode ser que sim, pode ser que não. E vamos em busca de tudo que pode ser, né? Então, ela me perguntou como que está seu estresse, né? Como que está a sua alimentação, como que tá. Então, fomos investigando e falando, pode ser um conjunto, pode ser uma coisa, como pode ser um conjunto de muitas coisas, né? Olha, que eu tô achando que bom que eu e a sua fono e que eu e o neuro do João Gabriel estamos falando a mesma língua, né? Porque bom é quando a gente tem equipe que fala a mesma coisa, porque equipe que cada um fala uma coisa diferente do outro só confunde as pessoas, né? Que bom. Ô, Ricardo, então vamos aproveitar esse tópico que você colocou aí. Como é que estava o seu estresse na época? Como é que estava a sua alimentação na época? O meu estresse, ele estava assim, não estresse de trabalho, meu estresse de trabalho é coisa que eu já lido há anos e estava normal. Mas eu estava com um estresse familiar, o meu pai não estava bem de saúde, ele já estava alguns meses definhando, estava numa situação de fim de vida, sabe? Tava me pegando muito isso, né? A situação estava me estressando, tá? E eu estava um pouquinho acima do peso também, sabe? Tipo, 3, 4 quilos acima do peso, não é 20, 30 quilos. Mas eu estava assim, um pouquinho acima do peso, eu sempre me alimentei bem, mas eu estava assim, um pouco desregrado, vai, um pouquinho acima Uhum. do peso. Então, tinha alguns fatores ali que também contribuíam. Perfeito. Em termos de exercício físico, eu sempre pratiquei esporte, continuava fazendo exercício, praticando esporte. Ou seja, os meus exames de saúde falavam que eu estava bem. Não tinha nada, a não ser o colesterol, que eu tenho isso desde sempre, colesterol alto, e trato isso há anos, né? E era uma Uhum. coisa conhecida. Mas eu estava um Uhum. pouquinho acima do peso, estava ali meio relaxado, estava comendo muito doce. Muito Perfeito. doce e Então, muita torta. como a sua fono é ótima, né? Eu sei que ela tem essa visão ampliada que a gente sempre sugere mesmo que os profissionais tenham, porque zumbido muitas vezes é além do ouvido, né? Então, olhar essa vizinhança, né? Olhar a ATM, como o João Gabriel falou, olhar pescoço, olhar a parte neurológica, o cérebro mesmo, olhar a mente, olhar o emocional e olhar a digestão, isso é tão E importante quanto lembrei, olhar o lembrei. ouvido. Ela também perguntou como que eu estava de dentista, de dentição e tudo mais, né? E eu vou regularmente no dentista e estava tudo ok. Fui fazer uma consulta de novo no dentista, com o propósito do zumbido, e estava tudo ok. Essa parte de dentição, de maxilar, estava tudo ok. Não, Tá, sabe, o então, dentista falou que não tinha nada de nenhum tratamento de canal para ser feito. perfeito. Então, tinha uma questão do tombo, né? Tinha uma questão emocional ali com o seu pai, com a doença do seu pai, e tinha uma questão de um hábito, né, de um pouquinho É, de uma época de estar comendo doce, né? de relaxamento ali. Isso, três coisas. Tá, perfeito. Há quanto tempo atrás você teve o seu zumbido, Ricardo? Mais ou menos uns 5 a 6 anos atrás.
Tá. E faz quanto tempo que você não tá mais ouvindo ele? Há uns 4 anos. Ai, que delícia! Que Já fazem 4 delícia! anos. Tá, então ele durou aí 2 Durou um anos. ano, um ano e meio, 1 ano e por ali. pouco. Tá, Quase que bom. entre 1 ano e meio e 2. Que bom. Ô, João, e o seu? Há quanto tempo atrás ele começou Há uns 4 anos atrás também? E também. hoje você tá sem zumbido, você tá com pouco zumbido. Como é que tá você atualmente? É nota 0 e 1. Entre 0 e 1. Que Graças a Deus. delícia! Que Sim. delícia! Então vamos explorar esse zero um pouquinho. O zero para você significa tem horas que eu não tenho, é zero, né? É zero de percepção ou é um zero de incômodo? Ele tá lá, mas é eu que não dou bola para ele. É um 0 até de percepção. Excelente, É, excelente. é aquele, sabe, quem tem zumbido para, né? E fica, tipo, se observando, né? É, e é uma vitória muito grande quando você para o que você está fazendo, se observa e não percebe nada, né? Aí é a vitória. E eu digo que tem um, porque como vocês estavam falando, né? Quando você adentra desse universo do zumbido, né? Você percebe como que as coisas correlacionam, né? Então, o meu estresse, a minha ansiedade, ela faz esse um. Aí eu percebo quando eu tô estressado e tal, que aí eu percebo o zumbido. Perfeito. Vamos explorar mais um pouquinho esse um aí. Piorar com ansiedade, né, com momentos de estresse ali, é quase universal. Quase, quase universal. Então, me conta uma coisa. Quando ele piora, quanto tempo ele fica pior até voltar para essa base de não existir? Aí é difícil, porque uma vez percebido, no meu caso, é difícil aí desligar. Não tem aquela chave de liga e desliga, né? E eu tava reparando o Ricardo falando, é muito parecido com ele, assim. Porque na época que ele começou a surgir, aí que eu percebi que eu também tinha tido problema com a minha mãe, descobri uma doença que ela tinha, depois passou um pouco com meu pai. Então, o meu lado emocional estava muito, muito alterado. E acho que automaticamente, que eu fazia? Eu fazia o bruxismo, né, o apertamento, mas durante a noite. E isso enrijecia mais a musculatura, e eu jogava essa tensão toda, né, para a área dos ouvidos e percebia ainda mais o zumbido. Então, coisas para mim foram fundamentais, né? Que aí eu também emagreci, eu comecei a terapia, eu comecei a fazer o tratamento da ATM, comecei nossa, mudar tanta coisa da minha vida, assim, que foi uma escola subindo, assim, no final. Ai, João, agora você falou um negócio direto pro meu coração. Você sabe que se eu pudesse voltar atrás, eu reformulava toda a medicina que eu aprendi. Eu reformulava tudo, né? Porque sintoma é chato, mas ensina, né? É exatamente isso. Eu falo que o zumbido, às vezes, é um professor que nem daqueles de escola, né? Que todo mundo teve, que às vezes pega no seu pé, é um chato de galocha, te cobra, né? Você fala assim, nossa, eu vou estudar, que saco, ao invés de eu passear, vou ter que estudar, mas é por causa dessa cobrança que você se supera, né? É, Então, amei quando você falou, porque eu acho que se eu pensasse do jeito de hoje, desde o começo, né? Eu teria sido muito mais condescendente com os zumbidos alheios do que o que eu fui. Por que eu estou falando isso? Porque para todo mundo que chega para mim e fala assim, doutora, eu estou enlouquecendo com esse zumbido, tira ele de mim, porque senão não dá para ser feliz. Eu sempre me esforcei muito para tirar o zumbido da pessoa, né? Até cair a ficha, primeiro, que não é fácil eu trabalhar sozinha. E segundo, que se ele está passando uma mensagem, a gente tem mais é que ouvir.
peraí, o que no corpo ou na mente podem não estar bem e sinalizando para você por meio do ouvido. Porque não tem horas que a gente estressa, sei lá por quê, e a gente tem ou dor de cabeça, ou a gente tem uma gastrite, ou sei lá o quê. Por que não zumbido, né? Por que não o porta-voz do distúrbio estar no ouvido ao invés de outros órgãos que todo mundo conhece super bem, né? Como gastrite, refluxo, enxaqueca. Quem é que não sabe, né? Que isso pode ser mecanismo, sintoma de manifestação de estresse. Então, o zumbido também pode. E mais do que o estresse, é exatamente isso. E a alimentação, e a ATM, e a contratura, e tudo, né? Então, por isso que eu falo, gente do céu, nada como a gente evoluir ao longo do tempo, né? Ficar mais madura e a gente começar a pensar mais amplo para ver que o próprio zumbido, por mais que seja ruim, vocês estão falando com alguém que teve zumbido, por mais que seja ruim, tem mais é que ser acolhido ao invés de enxotado, tira ele de mim, acolhido para a gente entender o que ele está refletindo. Porque a hora que a gente entende que o tratamento costuma ser mais certeiro, né? Então fica aí uma reflexão que veio porque você falou de um jeitinho muito bacana, muito, muito bacana. Bom, meninos, e aí, de todos os tratamentos, essas abordagens todas que vocês fizeram, vou começar pelo Ricardo. O que você acha que foi mais produtivo para você chegar aí nessa cura de zumbido? Tani, eu não sei te dizer o que foi mais produtivo, porque assim, a gente decidiu trabalhar tudo junto. Uhum. Né? Então, a Kátia, né, a minha fonoaudióloga, ela falou, Ricardo, eu vou te receitar um osteopata. Para quê? Para trabalhar toda essa parte de coluna, de colocar tudo no lugar, ele vai... É uma pessoa que ela já conhecia, ela ligou para o cara, falou, é isso, já tinha ali. Então, eu fiz ali várias sessões com ele. Na primeira sessão, ele falou, cara, você está todo fora do lugar. Tá todo torto, Você né? tá todo torto. Até a quinta, sexta, sétima sessão, quando ele me deu alta, falou, olha, já tá legal, né? Você já tá no eixo, vai. Paralelo a isso, eu fiz comecei a trabalhar com uma nutricionista, que também me deu, assim, fiz um trabalho de nutrição, reordenei minha alimentação. Isso foi um processo de 4, 5, 6 meses, não foi assim também imediato. E fui cuidar do meu lado espiritual também ao mesmo tempo, né? Falou, pô, essa tua sofrimento que você está tendo pela questão do seu pai, temos que dar um sentido nisso, né? Vamos ver o significado disso na sua vida, vamos cuidar do espiritual. Eu também estava meio esquecido nessa parte, né? Então eu fui trabalhar ali, trabalhei a alimentação, a parte de saúde, trabalhei o espiritual, trabalhei a parte do osteopata, tudo junto. Então, não dá para dizer que foi um ou foi outro. Não, assim, não dá para desassociar, né? Perfeito. Todos contribuíram positivamente, né? Perfeito, amei seu depoimento também, né? Porque quando a gente vai na base, né? Corpo, mente, espírito, não tem como não melhorar. Não tem como não melhorar, né? Agora, de qualquer jeito, eu te fiz a pergunta porque parte de mim tem uma cabeça, né, de detetive e a gente gosta de tentar separar as coisas. Mas é isso mesmo. Uma intervenção, com certeza, uma intervenção é você mexer em vários pilares ao mesmo tempo. Tá? Então, claro que isso pode dar bom resultado, seja no zumbido, ou se não for, vai para o melhora o sono, melhora o emocional, melhora a disposição, né? É tudo, né? E, então, super bacana a estratégia. E não é errado. E posso complementar assim, né? Eu comecei esse tratamento, né? Que demorou um prazo longo, não foi? Ele foi diminuindo, às vezes melhorava. E eu acho assim, e teve um evento que acabou com o zumbido, né? Eu fiz 25 anos de casado
e fui comemorar com a minha mulher, né? Fomos fazer uma viagem, nós fomos para a Índia. E lá na Índia, eu falei assim, eu vou aproveitar essa viagem e vou tentar ampliar o meu espiritualismo. Vou trazer, né? Vou tentar captar isso nessa viagem. E realmente, quando eu voltei de viagem, não tinha mais zumbido. Gente, entendi. Então você foi para a viagem com um restinho e voltou sem. É, desculpa, Que me delícia. emocionei. Ai, gente, eu também, eu amei. Você sabe que eu sou fã, tanto eu como a Kátia somos fãs, né, dessa questão da espiritualidade. Inclusive, domingo, dia 12 de dezembro, a live que a gente vai fazer, né, no grupo de apoio que eu conduzo é justamente Zumbi da Espiritualidade, né? Eu acho esse assunto encantador, tão misterioso quanto o próprio zumbido, que foi, né, me fisgou justamente por causa dos mistérios, né? Então, quando eu também na minha vida juntei zumbido com espiritualidade e vi os vínculos, falei, ai meu Deus, agora eu não desgrudo mais desse modo de pensar, né? Então, muito bacana, fico muito contente que tenha vindo de presente de casamento, né? E presente para um mergulho aí na questão da espiritualidade, né? Só isso faz sentido para mim, um presente. É. Muito bacana. E eu vou, só porque você tocou nesse assunto, eu vou dar uma devolutiva para você. O meu zumbido apareceu quando minha mãe morreu, né? Há 22 anos atrás, né? Então, eu tenho certeza hoje, olhando para trás, que era puramente emocional, puramente emocional, não tinha nada a mais, né, da parte metabólica, etc, né? Até porque ele veio na missa de sétimo dia, que é coisa mais impactante, né? Bom. Enfim, e daí, o que acontece? Eu fui para terapia por causa do luto, não por causa do zumbido, né? O zumbido, quando veio, eu falei assim, meu filho, agora não tem, agora tem outra prioridade. Né? Só bateu em mim um medo de ficar que nem os meus pacientes, porque quando eu tive zumbido eu já estudava isso há 5 anos, né? Mas a ideia é que eu fui para terapia em busca de sentido da vida, né? De entender o sentido da vida, ou de pelo menos de me aproximar das respostas, né? Porque as respostas são complexas, difíceis e heterogêneas, mas o papel da terapeuta na minha vida foi me ensinar a transformar o sentido da morte. E aí, no meio, eu fiz 5 meses de terapia. No segundo mês, ela virou para mim e falou assim, Tani, você não comentou mais do seu zumbido, né? Como é que ele tá? E foi um insight de consulta, né? Eu falei, nossa, parei, prestei atenção, não tô ouvindo. Então, foi porque ela perguntou que eu, né, caiu a ficha que o meu também tinha desaparecido à medida que eu estava buscando como é que eu supero uma etapa tão necessária na vida de qualquer pessoa, que é lidar com a perda de pessoas queridas, né? Então, estou fazendo um paralelismo porque, né, também penso nisso como espiritualidade, né? A busca pelo sentido de vida. Muito, muito, muito legal, Ricardo. Adorei. Ô, João, e você? Conta aí um pouquinho da questão dos tratamentos. Você fez tudo junto também? O que você consegue identificar algo no seu caso que tenha sido mais responsável pela sua cura? Como é que está esse aspecto para você? Aí no meu caso foi mais específico a fisioterapia, né? No caso, quando eu fui ao fisioterapeuta e comecei a fazer toda a parte de relaxamento do maxilar, soltar a musculatura, né? Fiz os agulhamento. Aí tem bastante técnicas, né? Uhum. Aí automaticamente o sintoma já veio diminuindo. Então, assim, tinha muito a ver com a parte de tensão. Assim como você estava falando, eu já cheguei no fisioterapeuta já com bastante coisas em tratamento, né? Que no caso era a terapia, já estava começando a praticar esporte, já tinha emagrecido, já tinha mudado a alimentação. Nossa,
já estava assim, dentro de vários processos. E aí foi meio que o que faltava para terminar realmente de a percepção do zumbido. Então foi essa tensão. Que aí eu fui descobrir que eu tinha bruxismo desde adolescente, né? Eu fiz vários tratamentos, né? Dentários, por exemplo, usar aparelho, mas nunca voltado para resolver o bruxismo, né? E aí eu cheguei, então, a descobrir que eu precisava tratar com o zumbido, né? Então, quando a gente fala que realmente o zumbido é uma escola, ele vem mostrando áreas da nossa vida. É tipo um conselho do pai e da mãe. Fala assim, ó, o que eu tô te falando agora, você não tá preparado para ouvir. Mas daqui a pouco você vai enxergar, né? Ótima comparação, Então, ótima. no começo, é por isso que eu falei que eu sou muito seu fã, porque assim, as informações, para quem tá com zumbido, é terrível, porque você fica aterrorizado, né? E aí, então, muitas coisas eu não percebia na época, não sabia se eu estava fazendo certo, mas eu tinha uma direção, né? E você vai caminhando, e hoje eu percebo o quanto foi importante todo esse processo, até chegar no fisioterapeuta, né? Perfeito. Eu tô achando que a sua fisioterapia foi que nem a viagem para a Índia do Ricardo, né? Quer É, dizer, é aquela cereja do bolo que arredondou e que provavelmente teve tão bom resultado porque você já vinha plantando uma outra base, né? isso, Você já vinha fechando o cerco ali em coisas que estavam fora de controle, né? exatamente. Eu lembro, até para encerrar, eu lembro de estar no consultório, né? E a psicóloga falou assim, olha, segura esse copo com água, né? Eu fiquei segurando. Ela falou assim, é pesado? Aí eu falei assim, não. Você consegue ficar segurando? Eu falei, consigo. Ela falou assim, então segura por uma semana. Aí eu falei, aí já não vou conseguir, vai ficar pesado. Ela falou, então, a minha ansiedade tinha a ver muito com o controle. Eu era uma pessoa que tentava controlar a minha ansiedade, achando que eu poderia controlar as coisas, né? E eu achava que coisas não tinham pesos na minha vida que tinham, porque eu estava segurando há muito tempo, muita coisa precisando resolver, liberar. Então, foi uma escola, né? Que bacana, que bacana. E hoje você se sente, você acha que você deu uma afrouxada na sua necessidade de controle? Com certeza, foi o Ah, que principal. Foi a principal mudança interna foi essa, de perceber como eu era, né? Até o tratamento foi para isso, né? Então, você se enxerga e você começa a saber exatamente aquilo que você precisa deixar. perfeito, perfeito. Você sabe que eu também tenho uma veia bem controladora, né? Mas hoje eu consigo enxergar que ser controladora ou ser perfeccionista, né, são coisas dose dependentes. É a comparação que eu faço com cafeína, né? Ninguém precisa ficar sem tomar café, mas ninguém precisa tomar 1 litro por dia. Né? Então, porque a cafeína é um exemplo típico de coisa que em dose baixa ela faz bem, passou da dose é só malefício para o corpo. Tá? Seja para insônia, para enxaqueca, para refluxo, para gastrite, para zumbido, para tontura, enfim. Passou do ponto, é só problema. Ser controlador, pelo menos para mim, eu adoro ser controladora das coisas que estão ao meu alcance, que foi o que eu aprendi. Isso está ao meu alcance. Então, se eu vou acordar às 6 da manhã ou às 7 da manhã, está totalmente no meu controle definir isso. Né? Agora, se Sim. vai chover, se vai fazer sol, não tá. E se chover no dia que eu estou planejando uma festa, um passeio, paciência, porque não tá. E se eu for me estressar com isso, eu vou viver estressada, né? Sim. Então, aproveitando que deve ter muita gente que está nos assistindo aí que tem essa veia do perfeccionismo, né? Porque por pesquisas, o perfil do paciente que sofre com zumbido tem muito a ver com ser perfeccionista, achar que tem que ser tudo perfeito ou ser controlador. É exatamente esse o perfil, tá? Então, a gente Inclusive, afrouxar um pouco, né? Entender que a gente não é esse todo poderoso, essa toda poderosa, a gente não tá com essa bola toda,
é minimamente uma lição de humildade, de você entender que não dá para você mexer os pauzinhos em tudo o tempo inteiro e ainda achar que você vai se dar bem, né? Então, para mim também foi uma super virada aí comportamental. Você falar assim, olha, respira fundo e let it go, sabe? Assim, desapega de algumas coisas, porque senão mais te faz mal do que te faz bem, né? Exatamente. Inclusive, teve uma pergunta aqui de uma mulher falando se eu faço, né? Eu faço e tem uma coisa que eu não quero parar, é a terapia. Já vão fazer 4 anos que eu faço e o processo terapêutico ele foi incrível para saber lidar com o zumbido e principalmente para superar e entender essas situações que levava a ele, né? Perfeito. Eu acho que terapia não tem contraindicação. Não tem. Acho que todo mundo devia fazer, inclusive quem por acaso pode ser hoje como eu era antes, que eu achava que eu não precisava. Justamente porque eu achava que eu lidava com tudo, até minha mãe morrer, pronto, caí do cavalo, né? Literalmente caí do cavalo, porque a hora que você não dá conta, chega, né? Então, quanto antes você assumir que você não dá conta mesmo do planeta inteiro, ainda mais quando tá tudo nas suas costas, é muito bom. E terapia não é para pessoa que está perturbada. Terapia é para pessoa que tem conflito. E quem não tem? Exato, quem E não tem? quem não tem, né? Então é uma visão muito mais light que eu tenho da terapia depois de ter feito, né? Eu achei ótimo que você passou essa ideia, que você continua fazendo e que você não quer largar, porque é fonte de autoconhecimento, assim como a espiritualidade lá que o Ricardo comentou. Tudo isso é fonte de autoconhecimento, que venha por onde tiver que vir, né? Ai, gente, eu não sei vocês, eu tô amando esse bate-papo. Tá assim, digno de encerramento, digno de encerramento. Muito bom. Ô, Ricardo, mudou alguma coisa na sua vida depois que esse zumbido, ó, se foi, voltou da Índia sem ele, ó, nunca mais voltou? Porra! Com certeza. Eu posso dizer, Agora foi em eu, palavras esse, porra. eu posso dizer que eu sou muito mais feliz, sabe? Quando eu tava com o zumbido, eu falava, como vai ser minha vida? Né? Como que eu vou? Eu não dormia. Assim, como que pode, né, viver com esse incômodo, né? E eu sou feliz, né? Mudou sim, lógico que mudou, né? Eu continuo, né, cultivando o meu lado espiritual, alimentação. Então, assim, mudou, lógico que mudou. Eu posso dizer, eu sou bem mais feliz, né? Sou mais regradinho com algumas coisas que eu estava relaxado, mesmo porque não sei de onde que veio, então eu falei, vamos continuar, né? Com essa disciplina, né? Com essa, mas com certeza eu sou mais feliz, eu vivo, né? Consigo dormir à noite. Perfeito, Porra, isso daí perfeito. muda a vida. Perfeito. E como você falou, eu não sabia de onde tinha vindo, vou pegar a analogia do João de novo, tá? Então, o copo de água, né? Parece leve, se eu tiver que carregar uma semana, vai pesar, Vai né? pesar. Mas para você, eu colocaria isso. Quando a gente não sabe de onde veio, é porque tem, de fato, múltiplas participações, né? E você foi muito claro na sua história, deixar isso evidente, né? Teve o negócio de cair no mar, teve a questão familiar, teve a questão alimentar, né? Teve a questão de contratura, de estresse, enfim. O nosso corpo é isso. Ele é um elástico que aguenta tudo que pode. Tudo que dá, ele aguenta. Ele tem flexibilidade. Quando ele lança sintoma, é porque a flexibilidade já cedeu tudo que podia ceder e ele está à beira de estourar. Ou seja, tem gota naquele copo que está na beira de transbordar, né? Então é por isso que a gente tem que realmente olhar as pessoas com zumbido como um todo, né? Zumbido é muito além do ouvido, é o que eu sempre gosto de falar. E você, João, mudou alguma coisa na sua vida? Mudou, tava pensando aqui, eu acho que o mais incrível mesmo do zumbido
foi que depois da cura, eu comecei a viver realmente o presente, sabe? Eu tinha, devido à ansiedade, né, o controle, tudo que a gente falou, eu tinha aquela questão de viver sempre no futuro, né, e sempre programando e tudo mais. E o Zumbido, ele me devolveu isso, sabe? Essa percepção de valorizar o agora, de valorizar o presente e dar valor para o que você tem, né? No agora. Então, eu agradeço. É engraçado a gente chegar a esse ponto de falar assim, eu agradeço ao Zumbido, né? Porque essa escola de poder hoje enxergar a vida da forma que eu enxergo, que eu estou enxergando, veio dele, né? E talvez se não fosse ele, eu estaria ainda vivendo, talvez naquela Matrix, né? Desse pensamento acelerado e tudo mais. Então hoje eu me sinto muito feliz, igual o Ricardo falou, porque ele me devolveu o presente, que é o presente, né? Ai, gente, João, olha, que coisa de maturidade, né? João e Ricardo, assim, para mim, estão dando show de maturidade, porque é pegar a coisa ruim, transpassar pelo processo de lidar com ela, né? De chegar, de fazer tudo que eles fizeram para se melhorar, ter a cereja do bolo aí, que é ele sumir, né? Mesmo que o do João volte eventualmente, né? Em momentos de pico, de tensão, e aprender com isso. E daí o que a gente aprende, que nem na escola, né? O que aprendeu, você não esquece mais. É diferente daquilo que você decorou para a prova, né? Que no dia seguinte sumiu em algum canto da memória, né? Mas o que você aprendeu, sedimentou. Então é por isso, sim, que Zumbido é professor, Zumbido é escola, Zumbido é mestre, Zumbido é o que a gente quiser chamar de algo superior que está nos fazendo ali olhar para uma direção, né? Gente, show de bola, show de bola. Vocês querem deixar para a gente terminar? Vocês querem deixar uma mensagem aí para quem está nos ouvindo? Eu gostaria, sim. Eu não sei se é possível, né, a gente criar algum bloqueio mental para o zumbido, né? Mas, às vezes, quando eu deito no travesseiro, né, eu procuro o zumbido, com medo danado, com medo dele aparecer, mas eu procuro para dormir feliz. Sabe, às vezes eu falo assim, será que ele realmente está aqui? Fico ali quietinho, boto, e ele não vem, com medo. Eu não sei se é um bloqueio mental ou não, mas se realmente ele foi embora. Então, eu durmo feliz hoje. Não é sempre que eu faço, porque eu tenho medo, tá? Dele aparecer. Mas, de vez em quando eu preciso de alguma felicidade, eu falo, puta merda, desculpa. Putz, grila, o zumbido não tá mais aqui na minha vida. Mas uma mensagem que eu gostaria de deixar é assim. A minha fonoaudióloga, a Kátia, ela falou uma coisa que eu levo e entrou muito forte na minha vida, né? Ela falou, e me ajudou muito a tratar o zumbido. E foi uma das coisas que me ajudou realmente muito. Ela falou assim, Ricardo, não faça do zumbido uma vela acesa dentro de um quarto escuro. Porque se você tem uma vela acesa dentro de um quarto escuro, aquilo é tudo. É toda a luz que tem naquele quarto. Você vai pensar, você vai acordar pensando no zumbido, você vai tomar banho pensando no zumbido, você vai almoçar, você vai viver com o zumbido. Ela falou, faça do zumbido uma vela acesa num quarto iluminado. Ele está lá, você sabe que ele está lá, mas não dê atenção para ele. Não faça dele o motivo para tudo, né? Então, tenta conviver com ele, não faz dele o protagonista. Ele é uma vela acesa num quarto iluminado. Então, tem muitas outras fontes de luz, muitas outras coisas, ele está lá, conviva com ele. E dê o mínimo de atenção que você puder. Não fica pensando nele. É lógico que tem horas que não dá. A hora que você bota o travesseiro na cabeça, ele vem. Tem horas que você fica ali em silêncio, ele vem e vem com tudo. Mas isso me ajudou muito. Fazer do zumbido uma vela acesa num quarto iluminado. Né? Pensar o mínimo possível nele. Isso me ajudou muito. Né? Ao longo de todo o tratamento. Quando eu me incomodava, eu falava, é uma luz
é uma vela num quarto aceso, num quarto iluminado. Não vou fazer dele uma vela num quarto escuro, uma vela acesa num quarto escuro. Excelente! Me Eu acho ajudou que muito, se puder passar isso para as pessoas, e eu levo para outras coisas na minha vida também. Que você fala, pô, será que eu preciso realmente me preocupar com isso? Né? E faz a gente viver mais relaxado, mais tranquilo. É verdade. perfeito. Acho que é uma mensagem final sua excelente, muito produtiva, tá? Porque acho que todo mundo que está sofrendo, às vezes, não visualiza um futuro melhor. Então, essa questão de você entender que o zumbido pode ser uma vela e ele vai fazer mais estrago, vai entre aspas, em você, se você estiver no quarto escuro, porque o contraste é muito grande, mas que ele pode não fazer tanto estrago se ele estiver num ambiente sem contraste, então vela com outras luzes, som do zumbido com outros sons, né? Isso já é um primeiro passo e cai super bem para um começo de tratamento onde a gente nem sabe aonde que o E vai ter paciente vai cura, né? chegar, né? A gente nem sabe aonde que o paciente vai chegar, porque no fim a vela é a mesma. Só que o Ricardo teve a vela que se apagou, né? Então a sua vela se apagou, não é só que tá lá num ambiente iluminado, né? Que eu acho essa sugestão excelente. Mas você, como algumas pessoas que a gente está tendo a sorte de entrevistar, realmente podem chegar no ponto de não tenho mais zumbido, nem ficando no silêncio, tampando o ouvido, prestando atenção, né? Como a gente tem um paciente aí famoso do grupo de apoio que fala assim, não, eu tenho, quando ele some, eu tenho que ir pro closet, me fechar e ficar lá para ver se ele volta ou não, né? Porque o silêncio é o quarto escuro da vela, né? É. Onde a percepção é realçada. Então, show de bola sua mensagem final. E você, João, quer deixar uma mensagem aí também? Assim, se eu realmente pudesse voltar, ou aliás, falar comigo há 4 anos atrás, eu falaria para mim realmente não desistir, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para quem está aqui acompanhando. É, por mais desesperado que você possa estar nesse momento, não desista, porque eu pensei em desistir e graças a Deus não desisti. E há uma cura e assim como a gente falou hoje, né, é um tema muito complexo, são muitas coisas e você vai achar a sua, né? É muita tentativa e erro. Então, às vezes você vai seguir um caminho, de repente você vai ver que não é aquele, você tenta outro até achar porque existe e a gente está aqui para falar para você que existe. E é fundamental a gente ter profissionais, igual a doutora, que sempre estão do nosso lado, nos conduzindo nesse caminho, porque é preciso. Realmente, eu lembro do desespero que foi na época, quando eu me deparei com isso. Achei que ia ficar louco, achei que eu tinha uma doença seríssima na cabeça. É, aí você pensa em milhares de coisas e, de repente, é, aí você precisa ter fé, igual a gente falou da espiritualidade. Às vezes, botar o pé na água para que ela possa abrir, dar esse primeiro passo confiante e não ter medo de tentar. Não tenha medo de tentar. Às vezes você está no caminho, como eu falei, se não for aquele, você vai por outro, mas uma hora se você chega, e eu tenho certeza que você vai conseguir, ainda mais com pessoas maravilhosas, igual a doutora. Ah, João, muito obrigada. Que show também de mensagem final. Eu quero aproveitar e realçar, assim como a gente falou da fono, né, do Ricardo, que é a Kátia, falar da sua físio, que é a Karina, né, porque eu acho que modéstia à parte, eu vou me incluir nisso, né, a gente faz um trio muito interessado, de fato, que mergulhou, um trio que mergulhou, cada uma na sua profissão, a gente mergulhou no zumbido, né? Então, para mim, tem muitos motivos para eu estar feliz, né, com esse encerramento com vocês, que vocês estão vindo de pessoas que são top, né? Que tem esse olhar holístico, esse olhar aberto, esse olhar integral, porque não tá com nada a gente ficar só focado no ouvido.
não tá com nada. E como hoje é o último dia, é encerramento, a live de vocês está vindo em cima, né, das outras, tanto desse ano, desse mês agora, como do Novembro Laranja do ano passado. Então, quase unanimamente, as pessoas que chegaram na cura do zumbido tiveram um caminho para seguir e não uma varinha mágica batendo na cabeça, né? Então, um caminho para seguir onde o paciente, bem orientado pelo profissional, foi o protagonista da história, da sua história, né? Porque é o paciente que aceitou fazer aquilo que foi proposto pelos profissionais, né? Porque senão, se o paciente não vira protagonista, que adianta ter uma Taninha, uma Kátia, uma Karina e ó, entra por aqui, sai por aqui. Então, eu sempre tiro o chapéu para as histórias de sucesso, porque a gente sabe que ter um bom profissional é importante, mas não é tudo, tá? Então, eu termino aqui essa live engrandecendo vocês dois aí, porque é isso, um bom profissional não basta. Precisa confiar, precisa acreditar, precisa ter disciplina para dar os passos que são pontuados para vocês. Senão, né, uma andorinha sozinha não faz verão. Tá bom, meninos? Tani, Perfeito. queria agradecer a oportunidade, né? E é muito engrandecedor poder, de alguma forma, ajudar essas pessoas que ainda sofrem de zumbido. É uma coisa, quem passou sabe que é muito chato na vida e é uma honra, né? É um prazer estar aqui, de alguma forma, ajudando, né? E sempre que precisar, pode contar que eu estou à disposição. Querido, muito obrigada. Eu falo, quem é do bem tem esse coração, né? Que cada vez que aparece uma oportunidade de ajudar, a pessoa agarra, né? E é por isso que você veio parar aqui, mesmo sem me conhecer, né? Através da Kátia, etc. Então, super, super legal. Tá bom, meninos? Então, ó, meu coração, ó, é só gratidão pela presença de vocês, pelo nível de informação que vocês passaram. E por finalmente a gente está no dia 30 de novembro, porque eu também estou merecendo, juro, eu estou merecendo dar uma descansada, entrar em dezembro como se eu fosse uma pessoa normal. Eu estou merecendo. O Novembro Laranja, felizmente, esse ano teve o seu ápice em divulgação. O meu Instagram aqui virou laranja, não só pelo meu feed, mas porque o grosso dos meus contatos, de fato, ficou divulgando coisas do Novembro Laranja. E esse é mais um motivo para a gente entender que nada que é grande se faz sozinho, né? Então, graças à divulgação de várias pessoas, inclusive de algumas celebridades aí que compraram, né, entre aspas, que abraçaram a causa do Novembro Laranja, ele deu assim né, foi numa exponencial esse ano. Então, fica aqui meu agradecimento a cada uma dessas andorinhas, né, que junto comigo ajudou a fazer um verão muito melhor. Tá bom, meninos? Um beijo, um abraço aí no coração de vocês e a gente se vê em outras oportunidades que a vida trouxer pra gente, tá bom? Gratidão Obrigado. enorme. Obrigado a todos. Tchau. Tchauzinho. Tchau.